Oi, minha gente! Sejam muito bem-vindos ao 4º episódio da 3ª temporada do quadro Pergunte ao Maestro. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu joinha em nosso vídeo, pois ele nos ajuda a ter relevância e faz com que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas. E se você ainda não deixou a sua dúvida, não perca mais tempo, vá aqui no box de comentários que a nossa equipe está de olho e muito em breve ela pode ser respondida pelo próprio maestro em um dos nossos próximos episódios. Então vamos para as perguntas do dia? Vem comigo, Pergunte ao Maestro. Maestro, o falsete pode ser conectado com a voz de cabeça? Quando faço a transição de falsete para a voz de peito com calma e concentração, não acontece nenhuma quebra. Mas isso só ocorre quando passo pela voz de cabeça, antes de chegar na voz de peito. A mesma coisa acontece no caminho contrário, peito, cabeça, falsete. Isso quer dizer que o falsete pode ser conectado com a voz de cabeça e essa famosa quebra só acontece quando fazemos a transição do falsete direto para a voz de peito, sem o intermédio da voz de cabeça? Se o falsete pode ser conectado com a voz de cabeça, então ele é nada mais, nada menos que a voz de cabeça com mais ar? Olha, excelente pergunta. Mas você tem que levar em consideração a minha nomenclatura de falsete, tá? Eu fui dar um curso em Buenos Aires e eles chamam a voz de cabeça de falsete. Então, cuidado. Tudo depende de nomenclatura. O que nós estamos conversando aqui como falsete? Falsete é ausência de TA. Significa que eu tenho praticamente o CT como alongador. Então vai ter lá no flageoleu, falsete feminino. Os meninos têm pouquíssimo fechamento, então realmente soa mais soproso. Você tem razão, porque pensa, se eu tenho ausência de TA e eu desço para uma voz que tem mais TA, que é a voz de cabeça, a conexão vai ser bem melhor para o registro médio e para o belting, a borda densa. Então você tem razão. Agora, e na subida também. Agora, quando eu pulo do falsete, pensa no diagrama do Hirano lá. Será que dá para colocar o diagrama do Hirano aqui do meu ladinho, Cleiton? Coloca aqui do meu ladinho, ó. Pensa no diagrama do Hirano aqui do lado. Se você sai lá de cima do falsete e você pula para cá, vai ter uma quebra no meio, certo? Eu preciso passar pela voz de cabeça, não é? Para que tenha essa conexão. De novo, isso é teoria de registros, que muda de professor para professor e de teórico para teórico, e eu uso a teoria do Hirano, tá? Então, pela teoria do Hirano, seria isso. Eu tenho que conectar o meu falsete com a voz de cabeça, depois da voz de cabeça com o registro médio tênue, do registro médio tênue para o do registro médio tênue para o registro médio denso e depois denso, entendeu? Então, para que essa linha aqui, ó, do diagrama do Hirano fique toda igualzinha, tá bom? É isso. Professor, comecei a estudar a voz mista há pouco tempo, mas sinto que o meu registro médio está muito fraco e preso na minha garganta. E também o meu registro médio é muito mais fraco que a minha voz de peito. E minha voz de cabeça, muitas vezes, acaba saindo só com ar, mesmo apoiando a nota e passando a informação para a minha musculatura que ela deve fazer o mix voice. Tem alguma coisa errada comigo? Tadinho. É menino ou menina? Não dá pra saber, né? É. Tá bom. Ó, vamos lá. Primeiro, eu não sei o que é mix voice. Certo? Mix voice não tem no belting contemporâneo. O que tem no belting contemporâneo, no canto lírico contemporâneo, que é o meu segundo livro, cadê ele? Tá aqui. Esse lá, esse aqui. É mix denso e mix tênue, e eles são subregistros. Voz mista, mix voice. Isso é outra técnica, tá bom? No belting, quando a gente faz o mix tênue, a gente chama de speaking. Então, você está querendo dizer, estou tentando decifrar o que você está falando. Você está querendo dizer que o seu speaking está fraco e que sua voz de cabeça está areada, e quando você vai para a voz de peito, ela é muito mais forte. Então, vou te dizer o que pode estar acontecendo. Primeiro de tudo, faça um exame para você ver se você não tem uma deficiência no seu fechamento. Porque essa deficiência no seu fechamento pode estar atrapalhando a sua borda tênue. Qual seria essa deficiência? Você pode ter um pólipo, você pode ter você pode ter nódulos,
Você pode ter sulco, você pode ter fenda, você pode ter alguma coisa patológica que esteja atrapalhando você a fazer isso. Então, cantores, vocês precisam fazer exame para ver como é que a sua prega é. Porque às vezes não é nenhuma questão de eu tenho um problema vocal. Aí de novo volta aquela história de que o médico diz, você tem uma microweb, você nunca vai cantar. E aí a pessoa chega na aula e fala, mas chorando, eu tenho uma microweb, nunca vou cantar. A Sami tem microweb e canta. Então, graças a Deus. Eu tenho essa microweb, ela que me ajuda a cantar, ela que te inclusive. ajuda. Então, não é isso. É para você saber como funciona. Primeiro ponto. Aí tá, beleza. Tá tudo certo, não tem nada, não tem fenda, não tem nódulo, não tem cisto. Tudo bem. Aí o que acontece? O que pode estar acontecendo? Você tem um hábito de canto de voz de peito. Você usa muito a voz de peito. Você não consegue diminuir a massa recrutável da sua voz de peito para entrar no registro médio denso. Não é mix. Médio denso. Bom, na teoria seria mix, não é? Por quê? É um mix denso. Só que você falar para uma pessoa que estuda mix, ele vai dizer que mix é de borda tênue. Então, confuso. Vamos manter a nossa nomenclatura de belting contemporâneo. Qual é o mix denso do belting? Desculpa, é isso mesmo. Qual é o mix denso do belting contemporâneo? O registro belting. Então, você não consegue diminuir a massa recrutável do peito para o belting. O que é que acontece? De novo, no diagrama do Hirano, quando você vai subindo, tem um pulo do peito para o speaking. Cadê o belting? Então, você precisa corrigir seu belting. Na maioria das vezes, quando eu corrijo o belting das minhas alunas, o speaking melhora. Na maioria das vezes. Então, aquela fraqueza do speaking passa a não acontecer mais. Existe uma conexão muito grande, muito boa, na verdade, entre dois subregistros de bordas diferentes que eu gosto muito, que é soul e half belting. Se você consegue fazer esse calling, provavelmente você não tem nenhuma patologia, se você consegue fazer esse calling. Então, o professor, ele pode usar esse calling para te avaliar também, que é esse aqui, ó. Será que vai estourar, Flashinho? Acho que não, né? Deixa eu cantar. Uou! Não tive cleque, passei para a borda tênue, teve potência, não ficou fraco, ou seja, tá saudável. E se você consegue fazer isso, provavelmente é um problema de ajuste. Você não está conseguindo fazer belting. Porque olha como eu comecei. Uou, e não. Uou. Essa daqui não vai subir. Ela vai quebrar. Uou. Vai acontecer isso. Certo? Então, maestro, eu tenho um problema. Meu speaking é sempre fraco. Normalmente eu corrijo pelo belting. Eu digo, olha, não é que seu speaking é fraco. É que seu belting não é belting. É voz de peito. E aí não vai dar certo. Então essas duas possibilidades podem acontecer. Agora, de uma maneira geral, faça um exame para a gente ver sua prega, não é? Para o seu professor ver sua prega também. Porque é importante, inclusive para nós, cantores, fazermos uma manutenção. Por exemplo, no meu caso, o meu médico, quem me indica a manutenção é ele. A secretária dele manda mensagem para o Fábio aqui dizendo, olha, está na hora da manutenção do maestro. Ele já passaram-se 6 meses... Tá na hora dele vir aqui, que nem eu lembro, né, com essa vida atribulada. Eu acho isso maravilhoso do próprio médico, do consultório do médico dizer, olha, já tá na hora, quando você pode vir, sabe? Eu faço pelo menos 2 vezes por ano para eu poder ver, tá tudo bem? Mudou alguma coisa? Às vezes muda também alguma coisa, não é? Porque a gente vai envelhecendo, então vai mudando alguma coisa, às vezes para melhor, tá, gente? Nem sempre para pior, não. Eu considero que a minha voz hoje está mais flexível e tem mais recurso do que há 20 anos atrás, mas não é só isso que a gente precisa ver. Às vezes a gente precisa ver também nariz, um pólipo lá no nariz, sabe? Uma coisa que apareceu, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Numa dessas minhas visitas ao meu médico, periódicas, eu tinha tido Covid. E aí eu fiquei com uma sequela de Covid do lado direito do meu nariz. Então, começou a aparecer uma placa ali que eu nunca tive sinusite, nunca tive nada. E eu reclamei pra ele, eu falei, de vez em quando eu sinto um negócio descendo assim, parece que eu tenho que engolir tudo. E aí, nesse exame de rotina, a gente foi perceber que existia uma infecção que era sequela da Covid. Então, o que eu fiz? Antibiótico.
Então, é importante que você faça isso. Porque às vezes uma coisa que parece pequena, e você fala assim, é uma gripe. É uma gripe, simplesmente uma gripe. Essa gripe vira uma pneumonia. Porque a gente tem esse hábito, né, da gente se medicar. Isso é uma coisa muito ruim. Então, é muito legal que a gente volte para o médico. No meu caso, eu peço para ele olhar tudo. Ouvido, nariz, língua. Eu tive, numa dessas voltas, eu vou contar para eles, que eu acho divertido isso. Eu comecei a ter um desconforto na úvula, como se a minha úvula estivesse encostando na língua. E aí eu aproveitei a minha volta para falar, olha, Dr. Sakai, que é o meu médico, tô sentindo isso, não tô sentindo... Aí ele falou para mim, você tá tomando algum remédio para dormir, alguma coisa assim, algum relaxante? Falei, tô. A úvula tá relaxando e tá descendo. Né? Quer dizer, e tá encostando. Tem algum problema aí? Não, mas eu comecei a sentir um desconforto. Então, eu não sabia que era isso, que poderia ser isso, né? E aí ele olhou e falou, realmente é isso, então ela tá diferente. Porque também o meu médico tem todos os meus exames, né? Então ele tem os meus exames desde que eu comecei com ele. Olha, eu tô olhando aqui sua úvula há 2 anos atrás, olha como é que ela tá agora. Né? Ou você tem uma inflamação na úvula também. Então você nem percebeu que você estava... Entendeu? Que não são coisas que você sente. Sabe uma das inflamações que mais dói? Amígdala, né? A amidalite é uma inflamação que dói. Quando você sente... Por isso que eu não tiro a amígdala, né? Porque quando você tem um foco de infecção, você sente a amígdala. Você sente a amígdala doer, você para de cantar imediatamente, não é? Aí tá doendo. Então não canto. Eu não tiro minha amígdala por causa disso, porque me dá um alerta, tem alguma coisa errada. Vou contar a última história. Eu tive um problema, eu tenho bruxismo, né? Eu uso o aparelho para dormir agora, mas antes, durante a noite eu tive uma fratura no dente e essa fratura não doeu. Então, no outro dia, quando eu acordei, eu senti meu dente esquisito, isso aqui, beleza. Continuei, de repente começou uma tosse. Liguei pro meu médico, eu tenho o celular dele, falei, olha, eu tô tossindo, eu me conheço, né, eu conheço meu corpo. Falei, eu sinto como uma traqueite, eu não sinto, sabe, é baixo, não sei o quê. Aí ele falou, talvez a gente tenha que entrar no antibiótico, tudo. Beleza. Aí continuamos conversando, eu falei, de repente é refluxo, de repente eu tô muito estressado, muito bem. De repente, meu dente começou a ficar meio mole, eu falei, gente, meu dente tá mole. Fui ao dentista. Cheguei no dentista, aquela fratura tinha, a fratura da mordida, você tem durante a noite, você não sabe que você quebrou o dente. Meu dente partiu no meio, não dava pra ver. Assim, olhando assim, não dava pra ver. A fratura era de um jeito que não dava pra ver. A médica, minha dentista, falou pra mim, você vai ter que tomar antibiótico, tá? Porque tem uma infecção, foco de infecção aqui. Eu falei, tira a foto pra mim e manda pra eu mandar pro meu médico, pro meu laringo. E aí ela fez todo o procedimento, arrumou, tive que tirar o dente. Não teve jeito, porque o dente partiu inteiro no meio. Quando ela tirou, a gente tirou foto do dente, mandamos pra ele. Ele falou, tá explicado. Você tem uma infecção no dente e essa infecção pode ter passado. Você não sentiu dor, você não sentiu nada. Foi piorando. Eu fui tratar o dente, mas só que em vez de usar o antibiótico da dentista, eu conversei com a dentista, pus ela em contato com o meu laringo, liguei para ele. Ela falou, o que você acha da gente dar tal? Porque aí a gente já trata o dente e essa infecção. 5 dias eu estava ótimo. Quer dizer, a gente não tem ideia de que uma fratura dental pode causar um problema. Então, essa volta ao médico é super importante para o cantor. Porque a gente precisa ficar avaliando, né? Refluxo, precisa ficar avaliando. O médico está sempre vendo. De repente, num desses exames de rotina, ele vê a tua parte posterior muito edemaciada. Ele fala, mas você nunca teve isso. O que está acontecendo? Você está tendo crise de refluxo. Aumentou o peso, você aumentou de peso, e você está tendo mais refluxo por causa do aumento de peso. Você entende? Então a gente realmente precisa investigar e estar sempre fazendo essas revisões, porque é o nosso instrumento de trabalho, não é? Então, no seu caso, antes de qualquer decisão sobre registros, sobre se realmente é isso, né? Se a sua voz de peito está mais forte do que o seu belting, etc., fazer o exame vai dar para o seu professor de canto e para o seu fonoaudiólogo um caminho seguro para que ele possa trabalhar, tá bom?
Maestro, qual o papel da cavidade nasal na busca do esquilo? O esquilo é sinônimo de tessitura vocal? Não. Muita confusão. Vamos lá. Existe uma confusão entre cavidade nasal e esquilo. O que é esquilo? Esquilo é o brilho de fechamento, segundo Garcia. Tá? Estamos falando aí de tratados de 1800. Tá? O que o maestro Marconi fala? Esquilo é a definição de esquilo. Teoricamente, deveria ser formante de cantor. Tá? E formante de cantor, procure na internet depois, formante de cantor. Formante de cantor é um cluster de F3, F4 e F5. Isso só acontece com frequências na borda densa, ou seja, só homens têm e alguns contraltos, ou mesos que usam a borda densa. Muito bem. Só que eu também uso a palavra squillo para o brilho de fechamento de um soprano, que não é formante de cantor, tá? Então, de novo, estamos entrando naquela área da nomenclatura. Isso não tem nada a ver com tessitura. Twang não contribui para o squillo. Por quê? Ele pode até ajudar na finalização, mas os sons são completamente diferentes. Quando eu faço eu posso juntar o squillo com o twang. O problema é que muitos tenores, especialmente os tenores, confundem o squillo com twang. Então você vai escutar ele cantando quase beltando, sabe? Tentando squillar pelo twang. Isso não é squillo, tá? Squillo seria o brilho do fechamento do Garcia. Ou o A do Lamperti também poderia ser considerado como squillo, tá? No fundo da garganta. De novo, são conceitos. Aí você me pergunta, nos seus tenores líricos você dá twang? Dou. Depois que ele aprendeu squillo. Porque se eu der antes, ele não squilla. Porque ele fica achando que aquele twang nasal é o squillo dele. iFood. Então, cuidado quando você for falar sobre esses termos. Porque, de novo, trocou de professor, trocou tudo. Só para você ter uma ideia, como a técnica vocal é confusa, existem vídeos na internet de críticos de voz, que é o que mais tem, né, vocal coach na internet, dizendo que o canto lírico não pode ser nasal, que ele é faringe. Canto lírico é uma voz faringe. Aí ele põe uma gravação antiquíssima de uma soprano antiga cantando e põe uma gravação moderna com uma mezzo-soprano usando a cavidade nasal na borda densa. Aí ele diz errado. Isso não é lírico. E a mezzo que ele está usando é tipo uma das maiores mezzos do mundo. Assim, sabe? Que eu acho uma besteira fazer isso. Entendeu? Mas enfim. E aí você, então, não pode usar o nariz no canto lírico. Muito bem. Acontece que historicamente, se você ler no livro do James Stark, Bel Canto, A History of a Vocal Pedagogy, você vai ver ele falando de vários professores utilizando cantare sul naso, cantar em cima do nariz. E o Richard Miller falando da... Nossa, hoje tá difícil, né, gente? E o Richard Miller falando sobre as escolas de canto e o uso da cavidade nasal na escola francesa, por exemplo, que é uma língua nasal que tem nasalidade, não é? Então, qual é o certo? Cantare sul naso ou cantar faríngeo? Depende da técnica que você segue. Mas, na minha opinião, eu acho que você deve usar todos os ressonadores possíveis. O meu professor falava coisas absurdas de palavrão. Quando eu falava assim, professor, eu uso... Que buraco que eu uso? Ele falava, todos, para cantar. Tudo que você puder usar para amplificar. Por quê? O que ele queria dizer? Ele dizia uma frase... Meu professor falou uma frase muito interessante. Ele dizia assim, canta com a voz no nariz e não põe o nariz na voz. O que significa isso? Eu canto sentindo a voz no nariz, mas o nariz não aparece na voz. Se o nariz aparece na voz, eu tô errado. Esse uso da cavidade nasal tá errado. Então não é que não pode ou que pode, mas
Eu, particularmente, acho que o canto lírico deve usar tudo. Então, uma expansão faríngea para aumentar o som de um cantor lírico e o uso da cavidade nasal num tenor pode ajudá-lo a diminuir massa recrutável, melhorar o fechamento, uma série de coisas. Agora, nada substitui o squealo de um cantor lírico homem, na minha opinião. Então, eu não posso deixar meu aluno fazer antes. Então, você está confundindo alguns conceitos. E tessitura não tem nada a ver com isso. Tessitura... O tenor squeala da primeira nota dele, que é o Dó, até a última nota dele, que é o Dó4. Ele vai squealar do Dó2 ao Dó4 em todas as suas notas. Ele vai sofrer no Dó2, tá? Ele vai dizer, nossa, mas tá grave pra mim, pra eu squealar aqui. Mas ele tem que unir, porque é o squealo que vai unir esse timbre. Escuta o Pavarotti cantando. Não tem diferença de timbre. Aquele squealo, aquele metal que ele tem, é na tessitura inteira da voz. E meu professor também chamava de ouro da voz. Não tira o ouro da voz. Não tira o ouro da voz. Quando eu tirava o meu squealo, quando eu estava cantando como tenor, uma época, logo no início eu fui tenor. Péssimo tenor, inclusive. Coitado, meu professor. Até eu me encontrar como contratenor, eu bati cabeça bastante. Leia lá no meu livro, no prefácio, eu falo um pouco sobre isso. Ele dizia, não tira o ouro da voz. Você está tirando o ouro no meio. Então, a gente considera isso. O americano chama de ring of the voice. Tem outros termos. Sparkle, afterspin. Tem um monte de termos que se usa para esse brilho que só o cantor de ópera tem. Que no meu caso, eu inclusive utilizo com sopranos também, porque elas conseguem fazer a voz correr. A mudança, a diferença entre esse nome formante de cantor e na soprano é que, no caso dos meninos, eles estão dentro da zona de mascaramento da orquestra. Então, eles precisam do formante de cantor para correr. A soprano normalmente está fora disso. Então, a voz dela nos agudos vai sempre soar. Essa é uma explicação bem rasa e bem curta para você entender, tá? Mas pergunte para o seu professor, professor, qual a diferença entre squealo e twang? Me mostra, que aí ele vai poder te ajudar, tá bom? Maestro, o curso de capacitação é específico para professores e para quem quer lecionar no seu método ou cantor pode fazer também? Com certeza, cantores podem fazer. Inclusive, na hora que você for entrar em contato com o estúdio, você tem que dizer isso. Eu quero me capacitar, professor em Belting contemporâneo. Não, eu quero fazer como cantor para melhorar a minha voz. Aí o Fábio vai fazer um plano para você e é diferente. Às vezes você não precisa nem fazer a prova se você quiser. Você não precisa fazer a prova de capacitação. Agora, com relação a detalhes da capacitação, a gente fez o último episódio, foi só sobre capacitação. Vou pedir para o Cleiton colocar o link aqui para você poder clicar lá e aí você tem bastante respostas. Bastante. Eu tô já cansado já. Tem bastante coisa, tanto minha quanto do Fábio, falando sobre o curso de capacitação. Tá bom? Maestro, abrir as narinas pode ajudar em algo no canto? Sim, pode. Faça um experimento aqui, ó. Vamos fazer o respiro do Lampert. Sabe aquele respiro profundo? Respire profundamente, como se você estivesse guardando o perfume de uma rosa dentro de você. Agora mantenha a narina aberta. Quando você mantém a narina aberta, você tem uma sensação de abertura faríngea. Não é esquisito isso? É um comando que você faz do lado de fora que altera o lado de dentro. Então, parece que abre lá. Veja se não abre. Faz sem a narina abrir e faz com a narina abrindo. Parece que abre lá o fundo, não é? Então o professor pode usar isso a seu favor. Abra a narina. Isso vai ajudar o aluno a ter propriocepção da faringe. Porque o canto tem um grande problema, diferente do piano. O canto, ele é todo interno. No piano, eu pego meu aluno, ponho a mão, arrumo o pulso com aqui, o dedo, faço mão em concha, pego. No canto não tem como pegar, né? É tudo interno, então tem que usar alguns subterfúgios. Esse é um deles, tá bom?